Bolívia, né? E aí, professor, tá esperançoso para esse confronto do Flamengo diante do Milionários pela Libertadores? Então, Léo, o jogo que me preocupava um pouco mais foi o jogo contra o Bolívar. Eu achava que esse jogo o Flamengo teria um pouco mais de trabalho, né? Mais dificuldade. Por ser o líder do grupo, o Bolívar é um time que fora de casa já começa a jogar um pouco melhor. O Milionários é um time que já está eliminado, né? Salvo engano, acho que tem 1 ponto, 2 pontos. Eles não conseguiram vencer nesse grupo ainda e vem para o Brasil com alguns desfalques. Eu estava acompanhando ali, tem alguns desfalques e não tem chance nem de Sul-Americana mais. Porque ele vencendo, ele não chegaria aos 7 pontos, por exemplo, do Flamengo e do Palestino. Ele não teria chance de brigar pela terceira posição. Então é um time que vem totalmente sem nada, sem nenhum compromisso. Pode até, inclusive, mandar um time misto, que eu acho difícil, né, Léo? Porque geralmente, dificilmente eles mandam um time totalmente reserva. Mas, assim, é um jogo que, pelo que o Flamengo apresentou contra o Palestino, contra o Bolívar e contra o Corinthians, que eu vou pegar esses 2 jogos como referência, né? Eu não vou pegar muito jogo contra o Amazonas. Eu vou acreditar nos 2 jogos que o Flamengo fez no Maracanã, Corinthians e Bolívia. Eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer e tô confiante até numa vitória elástica, sabe? Até um placar elástico pela fragilidade do Milionários. Boa, boa. Até o nosso camarada Abdon Araújo, né? Ele coloca aqui um bom dia pro meu camarada Luiz Fernando, meu parceiro também, José Carlos Sucupira, membro, né, aqui do nosso clube de vantagens da S1 Live. Bom dia, meus chegados, né? Aquele que o Flamengo vai passar por cima, né? Então, aí apostando num Flamengo tendo um pouco de facilidade, né, para passar por cima desse Milionário. É dentro até do que o professor falou, né? Um Flamengo que vai contar aí com casa cheia, né? A previsão é para mais de 50 mil torcedores, né? Previamente, o Flamengo já vendeu aí mais de 50 mil ingressos, né? Então, é um Maracanã lotado. E quando o Flamengo joga dentro de casa, é um Flamengo que é empurrado pelo seu torcedor, né? É um Flamengo que, de certa maneira, vem, né? Com a confiança, né, de ter vencido o próprio Amazonas, passado de fase para a próxima fase da Copa do Brasil, enfim, e enfrenta esse Milionários, como o professor acabou de falar, sem chances, né, de classificação, até mesmo por uma Sul-Americana, né? Até pediu o Isaac, não sei se ele está aí, colocar até mesmo aí a tabela desse grupo do Flamengo, até para a gente destrinchar um pouquinho, né? Tá aí, ó, pronto, a tabela do grupo do Flamengo aí, o Isaac acabou de colocar para a gente. Então, é um Milionários, né, que não tem nem possibilidade de Sul-Americana, né? Sul-Americana fica por conta do Palestino, né? Imaginando que o Flamengo vai, de certa maneira, aí, passar de forma muito tranquila. É um jogo, né, professor, para fazer saldo e para ter uma performance até melhor em relação ao jogo do Amazonas, né? Que no meu entendimento, não sei do seu, foi um pouco abaixo, né? Tudo bem que é um Isso. Milionários que não tem chances, né? Mas é aquela equipe, né, que chega sem pretensão nenhuma, já não tem a possibilidade de passar para a próxima fase, no caso a Sul-Americana, né, sendo o terceiro colocado, mas enfrenta o Flamengo, que é sempre uma vitrine, tem jogadores também que querem se mostrar, aproveitar essa oportunidade, fazer um grande jogo e quem sabe, né, arrumar um bom contrato aqui no Brasil, que é o mercado hoje mais forte que se tem dentro do continente. É isso, até eu só pedi para a produção deixar um segundo aí a classificação, só para a galera entender aí, né, a briga pelo primeiro lugar e até pelo segundo aí. A gente percebe aí, Léo, que o Bolívar tem realmente uma situação muito cômoda, né, confortável. Ele tem 2 gols de saldo ali, ó, tem um saldo positivo junto com o Flamengo. O Bolívar com um empate diante do Palestino, ele garante o primeiro lugar com 11 pontos. Então, só a única chance do Flamengo conseguir esse primeiro lugar teria que torcer para o Palestino vencer o Bolívar na altitude e o Flamengo com uma vitória simples, 1-0, 2-1, ele conseguiria o primeiro lugar, porque a gente percebe ali, ó, que o Palestino tem -3 de saldo. Então, ele vencendo o Bolívar, ele iria a 10 pontos, mas dificilmente ele ficaria com saldo positivo. Então aí o Flamengo já teria vantagem sobre ele. E aí o Bolívar, que tem 2 gols de saldo perdendo, ele já tem um saldo inferior ao Flamengo, né? Então ele já perderia ali também nesse quesito. Então, é possível o Flamengo ser primeiro do grupo? Pega um adversário muito frágil, um adversário já eliminado, mas convenhamos, meu amigo, o Bolívar perder na altitude para o Palestino, pelo que a gente acompanhou desse grupo, Léo, é difícil, né? O Bolívar em casa, ele é um time que se impõe bastante. Eu vi virtudes desse time do Bolívar também, né? É um time que com a bola sabe o que faz.
Ele teve alguns momentos ali que conseguiu envolver o Flamengo, criar alguma jogada, teve bola na trave. A gente viu que não é um time bobo. Então, imaginando tudo isso, eu acho difícil eles perderem em casa para o Palestino. O Flamengo, acho que o Flamengo, você falando de saldo, né, de fazer um placar, de ter uma boa atuação, acho que o primeiro ponto é o Flamengo ter uma boa atuação. Se vai golear, se não vai golear é outra questão, né? Porque se às vezes o time ganha por 1-0, mas ganhou de 1-0 bombardeando o adversário, criando chance, envolvendo o adversário e às vezes não faz os gols, mas faz um bom jogo. Eu acredito muito nessa classificação do Flamengo, acho que ficou praticamente encaminhada depois da vitória diante do Bolívar. E eu queria até trazer um ponto, Léo, que é o Flamengo que joga muito bem como mandante, né? É um Flamengo que está oscilando dentro do Maracanã, tem feito até bons jogos, e quando sai, passa essa impressão que o time não tem o mesmo desempenho. Foi assim contra o Palestino fora de casa, foi assim agora contra o Amazonas fora de casa. Contra o Bragantino lá lutou por um empate, né, no Brasileirão, mas não fez também um grande jogo. Eu acho que é isso que ainda falta para esse time do Tite, para esse Flamengo, sabe? Esse equilíbrio de conseguir jogar bem dentro do Maracanã, mas quando sair também ter bons jogos. Você vai lembrar quais são os grandes jogos do Flamengo em 2024? São dentro do Maracanã. É aquele Fla-Flu, aquele grande Fla-Flu da semifinal do primeiro jogo, e alguns bons jogos como esse do Corinthians, esse do Bolívar. Então falta o Flamengo encontrar esse equilíbrio de jogar bem fora de casa. E o grupo eu acredito que vai ser Bolívar em primeiro, Flamengo em segundo. E assim, o Flamengo só não vai ser líder desse grupo, Léo, porque infelizmente foi incompetente, né? Não soube vencer esse Palestino. E principalmente o Milionários lá, né? Vencendo por 1-0 com um jogador a mais, acabou levando o empate. 2 pontos, né, que o Flamengo acabou deixando, né, contra o Milionário, até pela circunstância, tem altitude e tal, mas com um jogador a mais na frente, né, poderia de certa maneira ter controlado um pouco melhor aquele jogo e ter levado, né, o resultado positivo, e teria mais 2 pontos na tabela, teria 9, né, teria 9 pontos e com uma possibilidade muito grande, né, de terminar na primeira posição aí com empate, enfim, do próprio Bolívar. Mas é classificado, né? O Flamengo encaminha essa classificação, acredito que se classifica com uma certa facilidade diante desse Milionário, mas você tocou num ponto realmente fundamental, né, professor? O Flamengo fora de casa não consegue ter uma consistência como tem no Maracanã. E aí é que mora o perigo, né? Projetando a próxima fase da Libertadores, onde o Flamengo provavelmente será segundo colocado, vai pegar os primeiros, né? E aí, fora de casa, é aquilo, né? Se não fizer um jogo consistente, dependendo da equipe que o Flamengo enfrentar, pode trazer um resultado muito adverso para o Maracanã. E aí ter que se expor muito mais, ter que jogar um pouco mais de forma acelerada e errar muito mais. E aí você sabe que no Maracanã tem o apoio do torcedor, mas se o Flamengo não começar legal, esse apoio se transforma em pressão, né, em impaciência. Essa impaciência é gerada, é vista dentro do campo. Então, é um Flamengo que precisa melhorar as suas atuações. Vejo muito também, professor, essa questão de concentração, né? Porque se você pegar o jogo contra o próprio Corinthians, até mesmo o Bolívar, onde o Bolívar teve, de certa maneira, em alguns, principalmente no primeiro tempo ali, bom momento, né, contra o Flamengo, segurando a bola, como você disse, envolvendo, colocando bola na trave. Foi um Flamengo ligado, jogadores realmente correndo, competindo, né? Já no último confronto foi aquele Flamengo moroso, aquele Flamengo que parece que só joga na base da pressão, só joga na base da crítica, e não pode ser assim. Né? Projetando os grandes confrontos, essa concentração, professor, ela é fundamental para que o Flamengo, né, entregue uma boa performance, que é o que o torcedor quer, né, além do resultado, né?